do agronegócio brasileiro, a balança comercial estaria em déficit ou no vermelho. Então, nós temos obrigação, temos que ter responsabilidade e temos que entender que a coisa não está longe, está perto. Mas se a CEMURB se atrever a fazer só, certamente, doutor, vai dar com os burros na água. E isto eu estendo, para não me alongar mais, para todos os outros. Então, nós estamos com a coisa na mão. Resta compromisso, responsabilidade e, a partir desse momento, é constante. Nós devemos estar em fórum permanente com relação à questão da defesa dos animais. Alternativas, vereador, tem muitas, mas nós estamos, nesse momento aqui, para efetivar alternativas. São desdobramentos. E alternativas diversas, porque tem muita coisa inscrita, tem muita coisa regulamentada e as instituições estão aí. É um desafio, mas esse desafio é para nós e nós temos que dar conta dele. Muito obrigado. Já receberam todos o estatuto, a minuta do Estatuto da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Nós teríamos que discutir, mas nós temos uma proposta. Queremos reunir o grupo mais uma vez, para que a gente possa, todos juntos, discutir esses estatutos. Se for o caso, marcaremos uma reunião aqui no Auditório Miguel Arraes, no período da tarde, onde os interessados na compilação, vamos dizer assim, desse estatuto possam estar presentes. E aí, então, nós vamos estruturar, né, essa peça, né, o estatuto, e aí trazer para uma outra reunião para aprovação em plenário. Pois não? Vereador, perdão. Eu propus assim, mas veja bem, eu não tenho conhecimento se tiver ocorrido reuniões antes para discutir o estatuto, tudo bem, eu apenas sugeri que, se possível, a gente pudesse discutir melhor. Mas se já ocorreram essas reuniões, já houve essa discussão ampla, se o pessoal já participou, então, excelente. Não, onde houve reunião preparatória para a instalação da frente... Sim, eu digo, mas agora, esse estatuto já foi discutido? Não, o estatuto... Não, nós estamos com o estatuto agora. É preciso que haja reunião depois para a... Estou dizendo que, se tiver já ocorrido a discussão do estatuto, eu acho que pode aprovar, se o senhor achar conveniente. Não, nós vamos, no final da reunião, fazer a leitura do estatuto, né? Porque e aí distribuir... Na minha fala eu propunha que, eu acho que vai propor depois o pessoal da frente, que vai o trabalho executivo, para que nas reuniões executivas, né, se aprofunde esses questionamentos e faça essas discussões. Agora, repito, se já tiver ocorrido essa discussão com os presentes, aí tudo bem, nada contra. Eu hoje tomei conhecimento dele outro. O Ministério Público tomou conhecimento do Estatuto apenas hoje, por isso que eu não estou me sentindo ainda com informações suficientes para aprovar ou contestar o Estatuto. Eu queria ter uma leitura mais aprofundada para poder, no momento posterior, dar a nossa contribuição. Pois bem, hoje nós teríamos que fazer a leitura do Estatuto. Todos estão com o Estatuto em mãos, vamos fazer uma primeira leitura, cada um participando desta reunião, com o Estatuto em mãos, fará um estudo melhor do Estatuto e, na próxima reunião, que será marcada, né, da comissão, nós, junto lá no Auditório Miguel Arraes, cada um virá com propostas em relação ao Estatuto e aí vamos buscar estruturar a questão desse documento legal nosso, né? E aí poderá ser uma reunião, ou poderá ser 2 reuniões, quando teremos a próxima reunião no mês de junho, possivelmente, para aprovação definitiva do Estatuto. Não iremos aprovar hoje, isso é a primeira leitura, depois discussões posteriores. Passaremos a palavra a seguir, depois dos oradores da mesa, para que todos possam dar a sua opinião. Eu quero agora passar a palavra ao último orador da mesa, Alessandre de Medeiros, né, Tavares, ele aqui, do Centro de Zoonose, representando a Secretaria Municipal de Saúde. 10 minutos, 15 se for o caso. Bom dia a todos.
É interessante, né? Eu estou vindo representando o centro, eu acho que é o que teve uma história mais complicada em relação à defesa dos animais, quando geralmente ele foi associado, e quase sempre de forma correta, ao contrário do que seria preservação ou defesa dos animais. Certo? Eu agradeço as palavras do Dr. Márcio em relação ao Centro de Zoonoses. Corroboro com a palavra do Dr. Lima em relação à abertura do centro para a sociedade. Na verdade, eu sou funcionário do município de Natal há 20 anos, né? Estou no Centro de Controle de Zoonoses desses 20 a 19, saí o ano passado e estava atuando na vigilância epidemiológica do município. Mas, como funcionário do centro e como também representante do SUS, Sistema Único de Saúde, está dentro dos princípios do SUS pelo menos 2 elementos que a gente quer propor à discussão aqui. Primeiro, a participação social na regulação e no funcionamento do sistema. Não me é otorgado fazer ou não. Eu tenho obrigação de abrir as portas do centro para qualquer cidadão que queira conhecer suas dependências, certo? E também acatar e ouvir as demandas que essa população tem em relação ao funcionamento, ao planejamento das ações e à aplicação de recurso financeiro dentro do Centro de Controle de Zoonoses. E outro elemento que é fundamental na nossa discussão, que foi citado pelo Dr. Lima, e eu concordo inteiramente, é em relação à integralização, que também é um princípio do SUS, né? Para que nós, os zoonoses, tenha a sua missão cumprida, ele precisa integralizar as ações. Ele precisa, muitas vezes, descentralizar algumas ações. É importante que se diga que a missão do Centro de Zoonoses, né, do município de Natal, ele é uma instituição que faz vigilância e controle das zoonoses, das doenças de transmissão vetorial e dos agravos por animal peçonhento. Nós reconhecemos que, historicamente, o centro tem um débito com a sociedade em relação a esses agravos, certo? Nós somos uma unidade de saúde. Historicamente, também, foi atribuído ao centro uma função de guarda de animais que não é o primeiro princípio do centro, né? O primeiro princípio do centro é fazer o controle dessas doenças e agravos. Hoje nós operamos com o controle da dengue, da raiva, da leishmaniose visceral ou calazar, da leptospirose e da esquistossomose. São 5 endemias ou doenças com característica endemoepidêmica, como, por exemplo, a dengue. Fizemos algumas modificações no início da gestão. Eu entrei na gestão em 18 de janeiro. Fizemos algumas modificações nos processos de trabalho. Algumas dessas modificações não vão ter... Eu tenho muitos problemas também com os meus trabalhadores que estão no centro desde muito tempo e que, ao entrarem no centro, não receberam um treinamento adequado. Isso é um fato, certo? Restringimos as ações do centro, primeiro por uma dificuldade de infraestrutura predial do centro. Efetivamente, hoje o centro tem dificuldade de operar, por exemplo, com a guarda de animais, se esses animais extrapolarem a lotação que lá cabe, né? Então, nós restringimos essas ações ao recolhimento de animais positivos por sorologia, teste rápido de sorologia, por leishmaniose visceral, e animais com suspeita de raiva. Nós tínhamos uma impressão no início. Achávamos que a maior parte dos animais que lá estavam guardados eram animais provenientes da população porque não queriam mais, ou não desejavam o animal, porque o animal... enfim, não queriam mais o animal, ou porque ele tinha alguma doença
que ia de carrapato, infestação de carrapato, até sinomose, né? E a lotação do centro era isso. Hoje, se qualquer um for lá, vai ver que essa lotação caiu a menos da metade. Hoje, essa lotação não ocorre mais. Por que não ocorre mais? Não ocorre mais porque a maior parte dos animais que lá existiam eram animais provenientes de descarte, né, por parte da população. Por isso, a importância que a gente tem dado a uma campanha maciça, e aí a gente tem que pactuar isso com todos que estão aqui, e aí a importância dessa frente parlamentar para servir como elo de ligação também nossa com vocês. Nós temos que construir essa campanha juntos, né? Essa campanha passa por algumas iniciativas a gente do centro já tomou, mesmo com as dificuldades que nós temos enfrentado. Nossas equipes de educadores já estão trabalhando com esse conteúdo em algumas escolas municipais e também nas suas palestras de dengue e de leptospirose. A gente já tem veiculado esse conteúdo, mas a gente precisa estender isso ao município como um todo. A gente já teve um encontro com uma outra ONG em relação à guarda responsável, que estava junto com o pessoal da CEMURB, né? Esse mesmo grupo, nós estávamos integrando esse grupo para a discussão da castração dos animais. A gente só acha que, concordando com o que o Dr. Lima disse, esse tipo de ação nós temos que integralizar um pouco mais. A gente não pode simplesmente achar que isso é simplista e começar a castrar os animais. Isso. Nós só tivemos 2 reuniões, né? A gente até, numa primeira reunião que vocês ainda não estavam, no gabinete do prefeito, a gente já tinha ventilado a necessidade de chamarmos mais representantes da sociedade civil e dos órgãos de defesa animal e também do Conselho de Medicina Veterinária. É fundamental a participação deles nesse momento, não tem como preteri-los. O Centro de Zoonoses, desde o início, eu tenho deixado muito claro, ele não tem estrutura física para fazer isso, para fazer castração de animal, e eu acho que não adianta e não é inteligente, da minha parte, assumir uma coisa que eu sei que não tenho condição de assumir. Eu sei que o recurso do SUS também não vai me permitir assumir esse tipo de ação, certo? Porque eu tenho limitações em relação ao recurso financeiro, seria com recurso próprio da prefeitura, mas eu também sei que isso é um tema transversal, que passa pelo meio ambiente, passa pela Secretaria Municipal de Saúde e passa, talvez, por outras secretarias que executam ações que veiculam animais também, como, por exemplo, a Censu, certo? Então, nós temos que pactuar dentro da prefeitura uma série de secretarias, pactuar isso junto com a sociedade, né? Porque o animal é abandonado na rua, a questão já está posta, ele foi abandonado na rua, há um desconhecimento da população, há uma ausência de legislação. Nós sabemos que em outros países, para você ter animais, eles têm que... Você só tem animal para reprodução, criadores específicos, não é permitido todo mundo ter animal para reprodução. Então, os animais já vão para a população castrados, a gente tem que regular isso. Nós temos um código sanitário que está sendo reformulado também nesse sentido. Temos que definir o papel de cada um, isso é fundamental. O papel do centro, o papel da CEMURB, o papel da Censu, né? Inclusive no recolhimento ou no abrigamento desses animais que a população não deseja. Mas também a gente tem que ter critério em relação à população dizer eu não quero mais o animal porque ele está doente e simplesmente levo para uma instituição pública. Particularmente, eu acho que isso não está correto, porque se eu tenho um animal, e eu estou falando como alguém que cria animais de estimação, se eu tenho um animal, eu sou responsável por esse animal do início da vida dele até o final da vida dele. E não quando ele mais precisa de mim, eu simplesmente mando para um centro de zoonoses ou para um abrigo de animais. Certo? Agora, isso é um processo com a população, e aí é uma questão cultural. Certo? Isso. E aí, nessa questão cultural, a gente tem, sim, que concentrar numa campanha educativa.
Eu sou completamente de acordo. A melhor saída não é inteligente simplesmente matar animais. Nem é inteligente, nem é correto, nem é eticamente correto. Certo? Então, eu acho que o centro hoje... eu sou um gestor no centro. Eu faço a tarefa de fazer uma articulação política, não partidária, mas política, no sentido de estar aqui mediando as questões técnicas que os meus técnicos produzem, aqueles que estão preocupados com o controle da raiva, que é uma preocupação muito grande nossa, mas não é uma preocupação só em relação aos animais domésticos, até porque a maior parte dos casos que a gente tem de circulação viral do vírus arrábico hoje não é animais domésticos, e sim animais silvestres, certo? E a gente tem uma indefinição hoje institucional de quem abriga animais silvestres. Então, a gente não sabe para quem mandar animais silvestres hoje na cidade. Se é para o IBAMA, se é para o IDEMA. Certo? E essa indefinição é preocupante. Certo? Uma outra questão, e essa circulação viral do vírus rábico está circulando em morcegos e saguis hoje na cidade, e não entre canídeos. Nós estamos implantando, a partir da semana que vem, muito provavelmente, uma vacinação volante. O ano passado, o município de Natal atingiu 68,4% de cobertura vacinal, quando o Ministério recomenda 80%. E isso não foi pontual do ano passado. A gente vem 4 anos de queda no índice de cobertura vacinal. Isso é muito preocupante quando a gente fala de raiva. Certo? Então, nossa preocupação tem sido essa. Em relação a Calazar, que também é um tema muito movediço, principalmente porque perpassa a eutanásia de animais, por recomendação do Ministério, mas as soluções a gente pode sim discutir. Não está fechado os zoonoses a discutir soluções alternativas. O Ministério não é fechado a isso, desde que a gente prove a eles que isso tem efetividade. Certo? E, para provar, a gente tem que ter protocolo científico. Certo? Agora, deixar claro para vocês, muitos eu não vi, eu vi Tatiana na audiência, né? Já tivemos 2 reuniões, pelo menos, com o conjunto pelo menos com um conjunto, não todo o conjunto que eu estou vendo aqui, mas com um grupo de proteção animal, primeiro na reunião do Ministério Público, que o zoonoses era réu, né? E segundo na visita com o doutor Márcio, lá no Centro de Zoonoses. Aí eu vou dizer a todos vocês que o Centro de Zoonoses, mesmo quando vocês não avisarem, pode ir lá, tá certo? Vocês me procuram, como todos que têm ido lá, me procuram e a gente faz a visita ao centro. Vocês vão ver um centro com dificuldades de estrutura física muito grande. Certo? Tatiana disse que estava já cansada da história da reforma. Eu lembro, Tatiana. Você está cansada, eu estou muito mais cansado. Tá certo? A reforma do centro, a gente teve, desde 2006, essa reforma, que é um convênio com o Ministério da Saúde. Desde 2006. Às vezes nem eu acredito. Desde 2006 que eu estou perdido, no caso o centro, em burocracia. O último encaminhamento que a gente tem foi do Departamento de Engenharia nosso, que identificou no projeto, que tinha ido para o Ministério, falhas de arquitetura e engenharia. Eles estão corrigindo essas falhas e enviando para o DICOM. O secretário de Saúde, doutor Cipriano, está pessoalmente empenhado no sentido de viabilizar essa reforma. Já tivemos até o aceno dessa reforma ser mais do que ia ser, que eu já estava frustrado com a reforma que estava prevista no projeto, que ia ser só da área dos canis, não ia contemplar todo o centro. Certo? Aí, nesse outro projeto, a gente já tem a contemplação do centro como um todo. A gente faz identificação de mosquito da dengue. Eu não faço nas dependências do centro, porque não tem laboratório. Eu só tenho um laboratório no centro, que é o de leishmaniose visceral, que a gente conseguiu quando leishmaniose visceral no município de Natal era referência para o Nordeste, quando o controle era referência para o Nordeste. Não é mais.
Muito pelo contrário, né? A gente bota o oposto da referência. É como não deve ser. Certo? Eu até brinco. A gente já brinco no sentido, claro que não brincando, né? Mas brincar no sentido lúdico da coisa, que é o quê? O centro de zoonoses é tudo que não devia ser. Nós temos uma capacidade técnica muito boa, mas temos um prédio muito ruim. Muito ruim. Sem condições adequadas para fazer o que ele deve fazer. Eu teria que ter 5 laboratórios. Não tenho os 5 laboratórios. Eu tenho 735 funcionários no centro. O centro é uma instituição com 735 funcionários. Certo? Quem conhece o centro já sabe que aquele prédio não cabe 735 funcionários. 735 funcionários com 4 banheiros. A maioria dos dos funcionários atuam em dengue, hoje. E estão descentralizados nos distritos sanitários. É o que salva a estrutura, que é 425. Estão em distrito sanitário. Os demais estão no centro, por incrível que pareça. Então, esses funcionários, hoje eu recebi o centro sem veículo funcionando, sem nada funcionando. O doutor Márcio foi lá, ele verificou isso junto com alguns colegas, né, que aqui estão. Hoje já conseguimos viabilizar o funcionamento de algumas coisas, porque o processo de compra é lento, infelizmente, né, e a gente está começando a operacionalizar algumas ações. Agora, para finalizar, finalmente, eu queria deixar muito claro que, princípio da atual gestão, a gente está permanentemente em discussão com a sociedade e tentando construir com vocês todos, Câmara Municipal, Ministério Público, Conselho de Medicina Veterinária, organizações não governamentais e sociedade em geral, construir esse programa, que eu espero que seja um programa permanente. Acho que esse fórum é importante para isso, para a gente reunir as pessoas e discutir uma agenda positiva, certo? E ações concretas onde a gente pode intervir. O centro, naquilo que ele tem como intervir, certo? O Conselho de Medicina Veterinária, a CEMURB, acho que a Censur é necessário estar nessa discussão também, muito necessário, certo? Então, estamos abertos a esses trabalhos. Pela ordem, rapidamente, o nosso presidente do Conselho pediu a palavra, rapidamente, o doutor Francisco Ferreira de Lima, e após o doutor Francisco Ferreira de Lima, o doutor Márcio Luiz Diógenes, do Ministério Público, também pediu a palavra rapidamente. 20 segundos só. 20 segundos. Alguém falou com relação aos animais de carroças, não é? Eu tenho informação para dar, me lembrei depois da minha fala, mas estou fazendo agora. O Conselho de Medicina Veterinária fez um trabalho exaustivo com relação a isso. E produziu um relatório, e o relatório foi encaminhado ao Ministério Público, doutora Rossana, doutor Márcio. Então, lá nós temos todo o quadro minuciosamente detalhado, temos proposituras para resolver essa questão, está tudo pronto, foi encaminhado ao Ministério Público, nós estamos aguardando as manifestações da doutora Rossana para ver o que se pode fazer. A situação é tão grave quanto esta essência da nossa reunião agora. Vocês, se eu mostrasse o relatório, ninguém queria ver quando um outro dissesse. Basta isto. Mas nós estamos presentes, nos adiantamos, e, se Deus quiser, vamos conseguir resolver essa outra questão grave que não tem dificuldade do outro mundo para se resolver. Um pouquinho de compromisso e uma dose alta de vergonha, aí se resolve. Obrigado.
Doutor Márcio Luiz Diógenes também rapidamente pediu uma palavra. Depois. É um rápido esclarecimento só da palavra de Alessandro, para a gente deixar claro um compromisso. Deu a entender na fala de Alessandro que, por exemplo, essa campanha de castração de animais está já em conversa com a CEMUV, mas mesmo que ele tenha dado a entender, mas é bom que esclareça, ou seja, qualquer campanha desse porte tem que sair, Alessandro, já dessa frente parlamentar, nas reuniões que vão ser feitas e previamente discutidas, ou seja, a campanha de castração, a campanha de guarda responsável, ou essas campanhas, essas iniciativas de natureza relevante, ou seja, instituiu-se então um fórum legítimo na cidade, né, com órgãos públicos e órgãos da sociedade civil, e que essa campanha saia do trabalho dessa comissão, é só isso. E esse relatório também pode trazer para esse fórum, e aqui a gente discutir isso. Só isso. Eu quero aqui ler aqui um ofício do vereador Jorge Câmara, informando a Vossa Excelência a nossa ausência no plenário desta Casa, no evento legislativo de vossa proposição em 22 de maio, por motivo de compromissos anteriormente agendados. Vereador Jorge Luiz Rocha da Câmara, vereador do PCdoB. Passamos da palavra agora ao vereador Rafael Mota, a seguir o vereador Júnior Grafite. Presidente, vereador Franklin, serei muito breve nas minhas palavras, até porque na sua ausência já deu um pouco da explanação do que pretendemos fazer aqui na nossa frente, né? Mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela atitude que tem tomado à frente dessa frente. Mas cacofonia, mas... Enfim, nós já estivemos reunidos já na preparação da instalação dessa frente, com algumas entidades, algumas ONGs e aqueles que fazem realmente a defesa dos nossos animais hoje, porque vocês sabem que existem, sim, apesar de eu fazer parte do poder público, existe uma omissão, sim, do Estado como instituto político que é responsável por reger o cuidado dos nossos animais. Eu estava ouvindo aqui atentamente o doutor Alessandro, não é isso? Funcionário de 20 anos daquela instituição do CCZ, a qual eu tive a oportunidade de conhecer ano passado. Inclusive, tenho total aqui liberdade de falar que tem um primo de 3º grau que trabalha lá, que é veterinário, então mas eu sou completamente, minha opinião não é de forma alguma tendenciosa por causa dessa situação. E, infelizmente, algumas pessoas aqui que tiveram presente na nossa reunião, eu já esclareci como foi a nossa visita lá, infelizmente, existe sim uma carência enorme no que diz respeito à infraestrutura. Eu acho que aqueles que estão aqui presentes no nosso plenário, que realmente têm um carinho e um amor pelos nossos animais, tem que ter estômago, né, doutor Alessandro, para, infelizmente, frequentar aquele local. Mas o corpo técnico realmente é de excelente qualidade. Eu acho que a qualidade técnica não está em discussão. Eu senti a sensibilidade dos funcionários de lá, dos veterinários, inclusive, que são pessoas que estudaram a vida inteira para estar podendo cuidar dos animais e, infelizmente, tem uma rotina diária de praticar a eutanásia por recomendação e por não ter uma outra forma de se cuidar desses animais. Existe uma preocupação muito maior com outras doenças endêmicas, como, por exemplo, o caso da dengue. Por isso, o corpo técnico ser tão vasto,